Annyeong! Oi, gente! Vamos começar hoje falando do novo fenômeno que é a liquidização. Esse fenômeno também acontece em palavrinhas que possuem patim. Mas existem regrinhas, como a gente viu lá no caso da nasalização, aqui também tem. Vamos lá? Primeira coisa é que na capa do material vocês vão ver um liquidificador e uma consoante real ali próximo a ele. É uma maneira de criar uma memória visual para vocês, tá bom? Pensem numa vitamina, estamos fazendo uma vitamina e nós podemos acrescentar na nossa vitamina o achocolatado. Existe uma marca de achocolatado que é famosa. Nós não vamos citar aqui, mas vocês devem saber. E o som dessa palavrinha, da marca de chocolates, começa com N. Isso nos lembra um Nyan. Então, olhem para o lado direito da imagem e vejam o achocolatado ali no potinho vermelho. Olha o Nyan ali para representar esse chocolate. A minha pergunta para você é: ao fazer uma vitamina, é realmente necessário colocar esse achocolatado ou ele é opcional? E mais uma pergunta: para fazer a vitamina, o liquidificador é necessário ou é opcional? Qual dos dois realmente é necessário? Você deve ter descoberto já a resposta. É claro que sem o liquidificador a gente não faz a vitamina. Ele é extremamente necessário e ele é quem vai preponderar. O som do L do liquidificador, que é necessário, que é fundamental para fazer nossa vitamina, é que vai ser mantido no fenômeno da liquidização. O som do N, do Nyan, não é necessário. Vamos ler juntos aqui quais são os requisitos para a gente liquidizar uma palavra. Lê comigo. Encontro dos sons das consoantes Nyan e Real. Ou seja, eu tenho que ter o som do N e o som do Real próximos um ao outro. Opa, isso nos lembra a nasalização, caso 4, quer ver? Olha ela aqui. No caso 4 de nasalização, nós vimos no ano passado que haviam 4 requisitos para a gente nasalizar, para a gente fazer com que o som entre o patim e o bloquinho seguinte fosse nasal, como um N de navio. E um desses requisitos é o No patim teremos o som do N e no bloquinho seguinte teremos um real. É claro que a gente só vai nasalizar se a palavrinha cumprir os outros 3 demais requisitos. Vocês lembram muito bem disso, não é? Então vamos voltar agora para ver a diferença para a liquidização. Nós já encontramos uma semelhança. Tanto no caso 4 de nasalização de patim, nós temos o som do N encontrando com o som do real, quanto agora na liquidização. Olha aqui, encontro dos sons das consoantes Nyan e Real. Ou seja, são casos que podem se confundir, por isso temos que ter atenção. Vamos continuar lendo comigo as orientações que estão aqui nesse retângulo azul escuro para entender melhor e para facilitar quando você precisar diferenciar. Quando você quiser saber se vai nasalizar ou se vai liquidizar. Vamos lá? Lê junto comigo. Quando o patim real for sucedido de Nyan, desse som do Nyan, ou quando o patim Nyan for sucedido de real, ou seja, deve haver o encontro desses sons, mas aqui na liquidização, tanto faz no patim termos o Nyan, olha lá no retângulo azul, clarinho, ou ter o som do real. Não importa a ordem, no fim das contas. Ou seja, tanto no patim quanto no bloquinho seguinte, esses sons podem estar alternados. Desde que eles se encontrem, nós estamos falando de um caso de liquidização. Lembrem que, se a palavra for derivada do chinês, tiver afixo, possuir 3 bloquinhos, 3 diamos, e ainda o som do Nyan estiver no patim,
e depois tivermos um real, é o caso 4 de nasalização. Se ela não cumprir todos esses requisitos, mas ainda assim tiver o som do N e do real se encontrando, é um caso de liquidização. Vamos ver exemplos, mas antes, observem que pronunciamos quando há esse encontro e a palavra não cumpre os demais requisitos de nasalização do caso 4 que nós aprendemos no ano passado, nós estaremos liquidizando esse som e isso quer dizer que tudo vai ficar com o som do L de lua, tá bom? Vamos ver com exemplos para facilitar. Vamos ver o primeiro caso. Quando no patinho o som já for do nian e depois vier real. Isso nos lembra a nasalização. Só que nós vamos ver que falta um requisito muito visível aí. É só olhar para a palavrinha que ela não tem o requisito principal, o mais fácil da gente encontrar, que é possuir 3 sílabas. Então, por mais que tenhamos o som do N e um real depois, nós não podemos nasalizar essas palavrinhas, já que elas não cumprem os 4 requisitos. A gente consegue notar que o primeiro requisito aqui ela já perdeu, porque ela tem só 2 sílabas. E um dos requisitos para nasalizar, nós vimos lá no caso 4, é que a palavra possua 3 sílabas, 3 jamos, 3 bloquinhos. É claro que não vamos parar aqui para verificar se essas palavrinhas são derivadas de caracteres chineses, até mesmo porque um dos requisitos para nasalizar já foi visto que não consta aqui. Possuir 3 sílabas não consta aqui. Então, nunca vamos nasalizar. Vamos liquidizar. Olha como é que fica a pronúncia, então. Nalo. 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 Como um L de lua mesmo. Nalo. E a outra? Xinang ou Xilang? Xilang. Xilang. É assim que se chama o noivo no dia do casamento. E a outra, Wone ou Wole? Wole. Muito bem, eu sei que vocês acertaram, esse fenômeno é mais fácil comparado com a nasalização, mas vamos ver mais exemplos. Agora, quando lá no patinho temos um real e no bloquinho seguinte é que vem o nian. Novamente o encontro desses sons, agora alternando, mudando de lugar. Vejam que a primeira palavrinha possui 3 sílabas, não é? Nal, o último bloquinho, significa dia. É uma palavra de origem coreana para dia. Hangul, também uma palavra de origem coreana. Ou seja, essa palavra não deriva de caracteres chineses, tá bom? Anota isso daí também. Podemos então nasalizar aqui? Tem coisas aqui que nos dão dicas de que não nasalizamos. Apesar de ter 3 bloquinhos, ela não deriva de caracteres chineses. Já perdeu um requisito aí. Outra coisa importante é que, para nasalizar, o nian, o som do N, tem que vir no patinho. E na palavrinha aqui, na expressão, no patinho, só temos real. Opa, perdeu outro requisito. Então, essa palavrinha não pode ser nasalizada. Ela deve ser liquidizada, tá bom? Então, a pronúncia vai ficar Hangulal, nasalizando, ou Hangulal. 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 É assim mesmo. Vamos ver a outra. Ó, temos novamente o nal, que significa dia, uma palavra de origem coreana. Vamos ler sonal ou solal. Isso. Se você compreendeu bem, você vai pronunciar corretamente. Solal. Você pode dizer, ficou mais fácil porque só tem 2 bloquinhos. E é verdade, isso nos ajuda, uma dica muito boa. Mas lembrem sempre que não é só isso, devemos ver todos os requisitos para quando encontrarmos palavras com 3 sílabas, não termos dúvidas. No patinho, exatamente o som tem que ser do nian, no bloquinho seguinte, do real, e ainda assim cumprir os outros 3 requisitos. Ser derivado do chinês, possuir afixo e possuir no patinho o som do N, sucedido do real. Na liquidização, isso muda. A gente pode alternar. No patinho pode vir o real e no bloquinho seguinte pode vir o nian. Não tem problema. Desde que não se aplique a essa palavrinha os demais requisitos de nasalização,
Aí a gente liquidiza, tá bom? Repetindo a pronúncia, Hangulal e Solal, tá bom? Para finalizar, nós temos aqui expressões com um patim duplo. Para não deixar você com dúvidas, vejam com calma. Observem que na primeira expressão nós temos o patim duplo real e heard. Esse patim segue a regrinha. Quando temos uma consoante depois dele, em regra, pronunciamos a primeira, descartamos a segunda. Nesse caso, no bloquinho seguinte, temos o som do nian. Então, no primeiro bloquinho, nós vamos pronunciar o som do real, porque é a regrinha. Quando temos consoantes depois, consoantes quaisquer, a regra é pronuncia a primeira, descarta a segunda. Então, no patim temos o som do real. E no bloquinho seguinte temos o som do nian. Olha só o som do real e do nian se encontrando, já que o heard do patim duplo é descartado. Então podemos liquidizar. Como é que a gente vai pronunciar? Tanan, a gente nasaliza, será? Não, muito bem. Não tem 3 bloquinhos, já tá fora só por isso. Nós vamos liquidizar, esse som vai ficar com um L. Talan, talan, tá bom? Depois temos mais uma expressão. Hal, primeiro bloquinho. Vejam, no bloquinho seguinte nós temos som de consoante. E esse patim duplo também segue a regrinha. Quando tem consoante depois, pronunciamos a primeira, descartamos a segunda. Então, pronunciamos o real novamente. Hal, hal. E temos nan. Temos aqui, olha, o encontro do real com o nian. Vamos dizer hanan ou halan. Isso, halan, halan, tá bom? A última palavra, vocês vão ver que ela tem 3 bloquinhos. Tem o som do nian no patim com o real no bloquinho seguinte. Olha, só os requisitos do caso 4 de nasalização, hein? Os outros 2 requisitos que nós temos são ser formada por afixo, ryong, ryong, significa território. É uma palavra, é um afixo que foi colocado aí. Daeguan é o nome de um território qualquer, um território coreano, tá? Daeguan e temos ryong, ryong, território. Esse ryong pode ser removido, ou seja, ele é um afixo, a gente coloca ou tira. Vejam só, essa palavrinha também vem do chinês. Se você colocar ela lá no Naver, você vai ver que cada um desses bloquinhos derivam do chinês. Nossa, ela segue os 4 requisitos do caso 4. Por que então que ela está aqui em liquidização? Por que ela não está nasalizada? Bom, essa palavrinha é uma exceção, tá bom? Então anotem no caderno. Para pronunciá-la, vamos dizer Daegualyeong, Daegualyeong. Não vamos dizer Daegualyeong, Nyeong não, tá? Com o som do L mesmo. Daegualyeong, L. O som do L, tá bom? Daegualyeong, território de Daeguan, tá bom? E assim a gente encerra por hoje. Vamos praticar juntos lá na interação. Annyeong!